Oi, pessoal, eu sou o Noam. E eu sou o Jessica. Nós comparamos corretores de Forex há mais de uma década e estamos sempre de olho nas últimas tendências de CFD e Forex. Nesse vídeo, vamos falar sobre a Black Bull e fazer uma análise para explicar o porquê. Achamos que eles são uma das nossas principais escolhas de corretoras de Forex para 2026. Beleza, Justin, Black Bull, já faz tempo que trabalhamos com eles. Há alguns anos, viajei até a Nova Zelândia para visitá-los na sede da empresa em Auckland. Uma corretora realmente impressionante e de rápido crescimento, com a qual temos trabalhado em estreita colaboração desde 2020/2021. Estamos prestes a começar a análise, mas antes de entrarmos na análise e nas categorias que examinamos, especificamente no que diz respeito aos mercados de touros negros, você gostaria de mencionar brevemente a firma e o fato de sua sede estar localizada na Nova Zelândia? Claro, portanto, é muito importante entender que a regulamentação acarreta custos. E existem diversas corretoras que são regulamentadas em todo o mundo. E isso implica um custo regulatório, digamos, nos Estados, no Reino Unido, na Europa, etc. E isso faz diferença. E, obviamente, um corretor que é altamente regulamentado terá uma base de custos elevada, o que pode significar que eles precisarão repassar o custo para você. Isso é puramente lógico. Depois, há outro grupo de corretoras, no qual a Black Bull se encaixa, que realmente focaram em um único regulador de primeira linha. E no caso deles, é baseado na Nova Zelândia, que é a FMA. E a FMA é um regulador bastante rigoroso, com uma exceção. E essa exceção é que eles oferecem uma alavancagem um pouco maior do que em lugares como aqui na Austrália, chegando até 500 para 1. Eles também possuem uma licença offshore. Portanto, tudo depende de onde a transação será realizada e de qual entidade eles o encaminharão. Mas eles ainda possuem a regulamentação T1 e são confiáveis. Portanto, esse é um fato importante. Mas, como discutiremos mais adiante, a pontuação deles é um pouco menor devido ao fato de que em certas regiões do mundo eles não têm um órgão regulador, regulamentação dentro desse país. Ok, então talvez devêssemos começar por aí. Bem, atribuímos a Black Bull uma classificação geral de 95 em 100, o que considera a terceira ou quarta melhor corretora que estamos promovendo e recomendando para traders em 2026. Bem, vamos analisar a primeira categoria. Assim como em todas as nossas avaliações de empresas, sempre as direcionamos para o widget de classificação que temos na página de avaliação da empresa. E analisamos coisas como custos de negociação, experiência de negociação, plataforma de negociação, confiança, etc. Vamos olhar para a primeira categoria, que é confiança, porque isso realmente salta aos olhos na página. A pontuação em relação à confiança definitivamente não é tão alta quanto a de algumas outras corretoras do setor. Por que eles receberam uma pontuação tão baixa de 5 em 10 em confiança? Então, confiança é baseada em 3 fatores: regulação, avaliações e reputação. Então, com relação à regulação, como eu mencionei antes, o fato de eles não serem regulados nos Estados Unidos pela NFA, não serem regulados no Canadá pela CIR, etc. E o fato de que traders em certas regiões precisam estar vinculados a um órgão regulador fora da sua região, como a Nova Zelândia. Essa é provavelmente a principal razão pela qual não demos uma pontuação muito alta para eles no quesito confiança. O segundo fator é o fato de que não é uma corretora muito conhecida e popular. Obviamente, pelo fato de estarem baseados na Nova Zelândia, um país muito pequeno, eles são a corretora número 1 mais conhecida e confiável naquela região. Mas, obviamente, na Europa eles são bem desconhecidos. E, na verdade, foi só o boca a boca que espalhou as notícias sobre a Black Bull, por conta de algumas das principais vantagens que vamos comentar mais adiante. E o terceiro fator é o Trustpilot. Agora, no Trustpilot, eles têm pouquíssimas avaliações, mas essas avaliações são extremamente positivas e com uma pontuação muito alta. Então, novamente, estamos analisando quantidade e qualidade. Eles recebem uma pontuação alta quando se trata de seus traders, que estão satisfeitos, mas com uma base de clientes muito pequena. Em comparação com outras corretoras como IG, Pepperstone, IC Markets, há relativamente poucas avaliações, por isso uma pontuação de confiança mais baixa.
Sim, e só mais uma coisa que eu gostaria de mencionar, e isso foi algo que me comunicaram quando eu estava na Nova Zelândia, é que a FMA realmente se destaca acima da média quando se trata de ser um órgão regulador de primeira linha. Quando todos os reguladores ao redor do mundo, por volta de 2017 a 2019, estavam analisando a redução da alavancagem e dos requisitos de margem para traders em corretoras de Forex, a FMA foi o único regulador de primeira linha a adotar uma abordagem de esperar para ver. E acontece que essa abordagem de esperar para ver provavelmente foi uma boa escolha. Porque o que vimos em muitas regiões foi que as corretoras continuam captando clientes, mas estão fazendo isso por meio de licenças offshore. Então, o cliente não está necessariamente tão protegido quanto estaria, como você mencionou, se tivesse sido cadastrado por uma licença na região onde mora. Então, isso é o melhor dos dois mundos. Você tem um bom órgão regulador oferecendo condições de negociação favoráveis para traders de varejo. É o melhor dos dois mundos. Provavelmente esse é um dos motivos pelos quais a Blackpool optou por não se regulamentar em outras regiões. E também existe o fator de custo, que vamos discutir em breve. Certo, então agora vamos nos concentrar nos resultados impressionantes, porque eles realmente tiveram resultados excelentes em todas as outras categorias que analisamos. Vamos começar pela experiência de negociação. Então, nós fizemos um teste acho que foi em 2023, 2024, onde analisamos o ambiente de negociação, velocidades de execução e várias outras coisas relacionadas à negociação. E a Black Bull recebeu uma nota 10 de 10 nisso, que obviamente é a nota máxima que damos, mas provavelmente também é a nota mais alta entre todos os principais corretores que recomendamos. O que você pode nos dizer sobre a Black Bull em termos de experiência de negociação? Claro! Então, o que fizemos foi convencer Ross Collins a abrir o MetaTrader para contas de demonstração. E ao longo de 2 períodos de 24 horas, ele simulou o uso das negociações do EA durante todo esse período. E a maioria das corretoras oferece MetaTrader 4. Descobrimos que, em termos de velocidade média de execução de ordens limitadas, a Black Bull era a corretora mais rápida do mundo. Então, o que isso significa é que, claro, quando você vê um preço cotado e faz essa negociação, é mais provável que você execute exatamente por aquele preço. Com o preço em mãos, você evita deslizes. Basicamente, para alguém como um trader de alta frequência, usando scalping, copy trading, etc. Isso é realmente importante. Então, claramente, a tecnologia da plataforma deles é superior e a velocidade do serviço está entre as melhores do mundo. E isso não se aplica apenas ao MetaTrader 4, mas também a outras plataformas de negociação, como o MT5, o MT6, o MT7 View, etc. Então, ele é realmente muito inteligente quando se trata da pilha de tecnologia, para garantir que os investidores encontrem o ambiente que procuram. Ok. A próxima categoria que analisamos foi a variedade de mercados. Mais uma vez, eles tiraram nota máxima, 10 de 10 aqui. O que gostamos na variedade de mercados que a Black Bull oferece aos clientes? Well, assim, a Blackpool Markets foi uma das primeiras corretoras a começar a oferecer uma gama de CFDs. Então, claro, como a maioria das corretoras, eles oferecem os pares principais e os pares secundários do mercado Forex. Mas aí eles começaram a oferecer mesmo as coisas exóticas, que as pessoas gostam, como rúpias, etc. As pessoas gostam de negociar esses tipos de moedas em mercados emergentes. E aí você pensa em algo como CFDs de criptomoedas, CFDs de ações. Estamos falando de CFDs de ações individuais, não só no EUA, mas também em Londres, Tóquio, etc., além de commodities, os índices e por aí vai. Então, eles realmente têm essa ampla variedade de produtos e instrumentos que oferecem, e também o ambiente de negociação desses ativos. Quando se trata das taxas, que vamos abordar em breve, é uma das melhores do mundo. Por isso, essa pontuação perfeita de 10 de 10. Certo, então vamos falar sobre os custos de negociação. Eles receberam uma nota de 8,5 de 10, que também é uma avaliação muito forte. Você vai fazer uma distinção entre traders iniciantes e traders experientes. Então, 8,5 de 10. O que você pode nos contar sobre as taxas deles? Certo, vamos falar primeiro dos pontos negativos, porque obviamente não demos a eles uma nota perfeita de 10 de 10. Se você optar por uma conta padrão ou pela conta ECN intermediária deles, as taxas não são tão boas. Então, os spreads na conta padrão deles, na nossa avaliação, ficaram provavelmente no percentil 50 e não são tão competitivos.
Na conta ECN padrão deles, a taxa de comissão estava entre as mais altas. Então, a taxa de comissão é de 3 dólares americanos. Ou seja, é competitiva, mas não é a melhor do mundo. Onde eles realmente se destacam é na conta ECN institucional, que é a conta deles. Essa conta institucional exige um depósito mínimo de 20 mil dólares americanos. Estamos falando de um valor bem alto para depósito, mas o lado positivo é que a taxa de comissão é de apenas 2 dólares americanos. Essa é a menor entre todos os corretores do mundo. Então, é muito fácil perceber o que a Black Bull está tentando fazer aqui. Eles possuem a velocidade de execução mais rápida. Eles possuem a maior alavancagem entre as corretoras regulamentadas. E além disso, eles têm a taxa de comissão mais baixa. Portanto, eles estão mirando no segmento de altíssimo nível do mercado, os investidores institucionais. E por tempo? E eles também estão tentando manter as suas leis baseadas em custos. Portanto, eles não estão seguindo essas regulamentações globais. E o lado positivo é que eles podem oferecer essa taxa de comissão mais baixa de 2 dólares americanos. Mas esse patamar de 20 mil dólares é extremamente alto, e claro, exclui provavelmente 90% do mercado. Então, se você está nesse nível institucional, estamos dizendo, considere fortemente a Black Bull, com base no fato de que isso vai reduzir seus custos e proporcionar um melhor ambiente de negociação. E o atendimento ao cliente também é realmente voltado para esse segmento do mercado. Beleza, então vamos resumir tudo isso para o pessoal que está em casa. Nós demos a Black Bull uma nota de 95 em 100, que novamente é uma das 4 ou 5 maiores pontuações para corretoras no mundo. Em 2026, analisamos os custos de negociação, analisamos a experiência de negociação, analisamos a confiança. Quando você junta todas essas informações, realmente tem uma corretora bastante impressionante, com uma oferta muito interessante. Claro, voltada mais para os traders experientes. Obviamente, os traders experientes são aqueles dispostos a assumir mais riscos e operar com alta alavancagem, mas também querem manter os custos baixos, se você estiver preparado para abrir uma das contas institucionais deles, que é excepcional. Olha, como eu disse, são 3 tipos de conta. A ECN Standard, que nós não recomendamos. A ECN Prime, que é competitiva, e você pode comparar com outras corretoras como Pepperstone, Ice Markets, é bem parecida. E uma escolha muito boa é a conta ECN institucional, aquela com o requisito mínimo de 20 mil dólares. Esse é o padrão, e essa é sem dúvida a grande especialidade deles, que nós só podemos recomendar fortemente. Então, se você está buscando operar nesse nível mais alto, recomendamos fortemente que considere a Black Bull como uma corretora recomendada. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistirem. Valeu, Justin! Então, pessoal, por favor, deixem um comentário aqui embaixo se tiverem interesse em outras análises que gostariam que a gente fizesse para vocês, como essa que fizemos da Black Bull. E, por favor, não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E fiquem ligados para todo o conteúdo que vamos lançar em 2026. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Obrigado.